bem-vindo ao canal Compartilhando. É muito bom ter você aqui comigo, não deixe de se inscrever no canal e também compartilhar e curtir o vídeo. Hoje eu estava pensando, né, o que eu poderia estar compartilhando com vocês e eu pensando um pouco, realmente não tinha assim um tema em mente. Eu quero estar compartilhando com vocês algumas coisas que eu tenho aprendido, né, no decorrer desses dias. E eu confesso que muitas vezes a gente sofre, a gente busca a Deus e a gente muitas vezes se pergunta por que a gente passa por tantas coisas e muitas vezes não entendemos os porquês de Deus. Eu falo que muitas vezes a gente procura, a gente busca, a gente tenta fazer a nossa parte e mesmo assim parece que a gente está lutando com toda a correnteza, a gente estar lutando contra todos e a gente começa a perguntar a Deus, mas o que eu tenho feito de errado? Ou o que Deus espera de mim? Ou o que eu posso fazer para mudar essa situação? Porque às vezes a gente cai, levanta e vem vindo tantas provações uma em cima da outra que a gente começa a se perguntar, né, o que eu tenho feito de errado, né? O que eu tenho feito que não está certo? Ou hoje eu tenho aprendido a fazer outro tipo de pergunta. Muitas vezes eu perguntei, mas gente, o que Deus espera de mim? O que Deus quer que eu faça? O que eu tenho que mudar? E hoje eu pergunto, na realidade, é o que Deus quer me mostrar com essa provação. Eu aprendi que no decorrer que as provações ela vem para nos manter mais forte e porque Deus quer nos moldar. Não porque Deus quer que a gente sofra, não porque eu mereço passar por aquilo, mas sim porque Deus ele vai deixar passar por algo, porque Ele quer nos moldar, Ele quer que a gente transforme naquele pontinho ali que ainda está errado, mesmo a gente buscando fazer o certo, mesmo a gente fazendo aquilo que ao nosso ver é o correto, é o certo, porque muitas vezes a gente fala, né, eu levanto cedo, eu oro, eu busco a Deus, eu faço minha parte, ajudo o próximo, e às vezes a gente vai só dando cabeçada, e a gente se pergunta, né, de que vale isso tudo, né, de que vale tanto querer, vamos dizer assim, dizer correto, se na verdade não estou ganhando nada com isso, né, a gente só vai sofrendo, a gente só vai como diz, ficando cada dia mais triste e nessa busca que eu tenho buscado cada vez mais ter uma intimidade melhor com Deus, eu tenho visto que na verdade as provações elas servem para nos moldar e para nos mudar naquilo que Deus precisa que a gente muda. Às vezes a gente acha que tá tudo perfeito, né, que aquela maneira que a gente pensa, aquela maneira que a gente age tá bem, né, eu sei que eu tô certa, então a gente pisa no outro e vai com a bandeira do que eu tô certo, mas muitas vezes mesmo a gente estando certo, a gente tem que ficar calado, a gente tem que engolir seco, a gente não pode debater, porque é isso que Deus espera de nós, né? O nosso eu deve morrer, a gente deve ser mais humilde. Então Deus ele permite certas provações porque Ele quer nos moldar. E nessa minha busca com Deus, hoje eu aprendi que as provações elas são feitas para nos moldar, porque elas são feitas para mudar algo que eu preciso mudar para alcançar o céu. Porque Deus sabe que algumas coisas em mim não está legal, mesmo que eu ache que esteja na melhor forma, que, né, como eu vou melhorar nisso, mas se a gente tem passado, né, por várias provações, aí é porque Deus quer nos mostrar algo com cada provação. E de cada provação também a gente tem que aprender algo, né? Porque de nada adianta passar pelas provações se eu não mudei, se eu não aprendi nada, se ela não me serviu para nada. Para que então, né, passar por tantas lutas se elas não me servem de nada? E eu falo assim que eu sempre carreguei um verso que eu falava assim, esse verso é meu e assim, eu me identificava muito com esse verso devido a algumas coisas que eu passei, que é aquele que fala, sabemos pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então assim, pra mim, esse verso e aquele tudo posso naquele que me fortalece, são versos que me caracterizavam, né? Que mostravam, não, esse verso, quando eu tô com algum problema, esse também tem um de Salmos que é deleite-se no Senhor, né? Que quando você tá com muita provação, você confiar em Deus. E uns tempos pra cá, meses pra cá, ou semanas, eu tava ali na meditação do jovem,
em um dos meus momentos com Deus, e lá eu achei um verso que eu falei, esse é o meu verso, né? Eu falo que os outros eu escolhi para serem os meus versos, mas esse verso agora que eu vou falar para vocês, falo que Deus escolheu esse verso para mim, né? Porque às vezes a gente pergunta tanto a Deus as coisas e às vezes a gente não tem a resposta naquele momento, e quando você se esquece, aí Deus ele vem e te fala assim, nossa, assim, eu falo, quando eu ouvi esse verso, quando eu li esse verso, já li a Bíblia algumas vezes, mas eu nunca tinha assim, pensado, meditado, esse verso nunca tinha falado comigo, que é o de Salmos 119, versículo 71, que fala, né? Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos, né? Que é bom eu ter passado pelo que eu passei para eu aprender o que Deus realmente, né, espera de mim, o que Deus realmente quer que eu faça, né? Então, assim, eu falo que quando eu li esse verso e li assim, a meditação jovem desse ano, não lembro o dia exatamente, então assim, eu vi toda a minha situação que eu vinha passando e eu me achei, né? Eu falo que Deus ele respondeu algumas questões, né, pra mim, e eu falo pra você aí que tá me ouvindo que tem passado por lutas, por aflições, por provações, e parece que você está fazendo tudo certo assim perante Deus e você não está tranquilo, você está angustiado, e tenta entender e aceitar que as provações são para te mudar, para nos mudar. Olhe para dentro de você e comece a questionar o que você pode tirar dessas provações, o que você pode tirar dessas lutas. Por mais difícil que esteja, por horas que você tenha passado orando, por horas que você tenha passado em aflição, por horas que você tenha passado chorando, clamando a Deus, né? Que tudo isso passe, que todas essas lutas, angústia, paz, nós vivemos em um mundo de pecado, né? Nós vivemos num mundo cheio de pecado, que aqui realmente vamos passar, na Bíblia fala, nós vamos passar por aflição, vamos passar por provações, e nisso tudo eu falo que quando a gente apega a Deus para passar pelas dificuldades, a gente passa mais em paz, a gente começa a entender que Deus quer nos mostrar algo com aquilo, que Deus ele quer nos moldar ao a gente passar por certas situações em nossas vidas. Então eu te falo, apegue mais a Deus, confie mais a Deus, busque mais a Deus, porque quanto mais você apegar a Ele, mais fácil será de passar pelas lutas, pelas dificuldades que nós temos que passar nesse mundo de pecado. Porque eu falo que se nós somos as pessoas que buscamos a Deus, nós sempre iremos passar por provações, por lutas, por aflições. Mas se a gente passa por elas agarrado a Cristo, entendendo que a gente tem que sair mais forte de cada provação e entender que a gente tem que nos moldar em cada provação, a gente vai ser mais feliz, né? Independente do que você tem passado aí. Deus ele não quer que seu filho sofra, ele não quer que a gente vive angustiado, mas a gente deve entender o que Deus quer nos falar com aquilo que eu falo que depois que eu aprendi a olhar por outro lado a cada provação, olhar por outro lado tudo que a gente passa nesse mundo, nessas angústias, eu aprendi a ter uma vida mais em paz, uma vida mais tranquila e entender que Deus ele tem um propósito em tudo. A gente sabe disso, mas a gente não pratica isso, né? A gente sabe que Deus tem um propósito em tudo, a gente sabe que Deus usa, mas colocar isso em prática é muito mais difícil, né? A gente entender que Deus realmente, por pior que seja a situação que você tem vivido, que eu tenha vivido, ou que nós vamos viver, Deus ele tem um propósito em tudo. E isso que tem que nos sustentar. Que Deus tem um propósito e agarrado a esse propósito eu vou vencer as minhas lutas, as minhas dificuldades e entender que tudo é para nos moldar, é para nos apegarmos mais a Cristo, é para nos sermos uma pessoa melhor a cada dia. Então, para você, né, que tá aí do outro lado, passamos por momentos difíceis, entenda que Deus ele tem um propósito na sua dor, ele tem um propósito na sua vida e ele tem um propósito em cada uma das suas lutas que você tem passado. Que você possa se apegar a Cristo para passar pelas suas lutas diárias, por suas provações diárias, e assim como eu, você possa entender que tudo que a gente passa é para nos moldar, é para nos fazer uma pessoa melhor, para que a gente possa ser luz, né, por onde a gente passa, por onde nós estamos, e que nós possamos ser moldados a cada dia para juntos, né, estarmos prontos para quando Cristo voltar.